caro estudante, professor Wilfred Batista, disciplina de História. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a civilização mesopotâmica, né? Cuja característica emblemática dela, ela foi constituída, diferentemente da civilização egípcia, de um conjunto de civilizações que passaram a possuir características próprias. Então, sigamos em frente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Mesopotâmia significa terra entre rios. Lembrar que, assim como o Egito, que tinha um importante rio chamado Rio Nilo, né, a Mesopotâmia terá também como importantes rios dois importantes afluentes, o famoso Tigre e o famoso Eufrates. Como podemos perceber também, esse território, juntamente ou conjuntamente com o Egito, constituem com outras civilizações do Oriente Próximo ou da Antiguidade Oriental, aquilo que denominamos crescente fértil. E por que definimos isso como crescente fértil? Porque a grande característica do crescente fértil é a prosperidade. Como eram regiões muito propícias a intermitentes secas, então a predominância de água era algo significativo até para a sobrevivência humana. Então, com isso, os principais povos que estarão constituídos dentro deste território são os sumérios, os amorritas, também conhecidos como antigos babilônicos, os acádios, os hititas, os elamitas, os cassitas, os arameus, né? E aí, como a gente pode perceber, né, quando a gente fala desses territórios, a gente costuma sempre citar 4 importantes civilizações: os sumérios, os amorritas ou antigos babilônicos, os famosos acádios, né, que vão, por exemplo, fundir a cultura sumeriana com a cultura amorita, os assírios e os caldeus. Dentre aquilo que a gente considera também, de certa forma, relevante, nós temos as cidades que são as mais importantes. Poderíamos citar aqui Nippur, capital. Poderíamos citar Uruk, uma cidade extremamente comercial. A Babilônia, como a base do mundo amorita e caldeu. Assur, como a principal cidade ou principal território assiriano. E Lagash, que também vai fechar o ciclo das mais importantes cidades, contribuindo tanto para o desenvolvimento do território amorita, na Babilônia, quanto dos caldeus, considerados os novos babilônicos. E temos também uma cidade que vai servir como ponte de ligação neste processo, a cidade de Ur. Personalidades históricas da Mesopotâmia que são extremamente importantes. Nós temos Assurbanipal, o principal rei assírio. Nós temos Hammurabi, o principal criador do famoso Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Nós temos Sargão, né? E Sargão I, é bom lembrar disso. Temos a figura de Nabucodonosor, né? Importante também, assim como Sargão, Nabucodonosor será importante para o território dos caldeus, certo? E temos Marduk, né? Que também será importante dentro deste processo, né?
sendo a base da cultura, né, dos povos mesopotâmicos. Tinglas Pilis, mas eu gostaria que aqui vocês focassem basicamente em 4 grandes reis: Sargão, Hammurabi, Assurbanipal e Nabucodonosor. Vamos falar de Marduk quando tivemos, por exemplo, falando da expansão do território, por exemplo, dos amorritas ou dos antigos babilônicos. Temos os sumérios, que é a base cultural da Mesopotâmia, né? Eles, como eu falei, vão ocupar territórios estratégicos, como as cidades de Ur, Uruk e Langash. E a grande característica desse processo é que o faraó no Egito se considerava um deus vivo. No território da Mesopotâmia, como teremos 5 civilizações distintas, então cada uma delas vai governar de acordo com as suas tradições culturais. E a prova disso é que esses monarcas serão conhecidos, serão tratados como servos de deuses e não deuses vivos. Daí porque a nomenclatura de Patesi, aquele que serve um deus. Lembrando também que esse Patesi, ele aglutina, entre outras coisas, o processo, né, de desenvolvimento da região, vamos dizer assim, abraçando ou aglutinando 3 grandes poderes nas suas mãos. Quando alguém governa, ele é chefe militar, comanda as tropas, ele é chefe político, ele administra a cidade e ele também é chefe religioso. Você deve então estar se perguntando, se ele controla o exército, se ele controla a economia e se ele controla a religião, então ele controla a economia também. Perfeito. Haja vista que uma das grandes características dos povos ou civilizações que ocupam o território da Mesopotâmia, nós o chamamos de civilizações hidráulicas, pela construção ou pela propagação daquele processo de desenvolvimento dos povos egípcios, que eram as construções dos diques e dos canais. Partindo para esse pressuposto da dominação política, econômica, religiosa e militar dos monarcas, a gente aqui contempla a estrutura social dessas civilizações, que aqui poderíamos assim estabelecer, né? Então vamos aqui. Se perguntassem para vocês quem é a base de sustentação do mundo mesopotâmico, vocês vão dizer que são escravos e camponeses. Por quê? Porque são eles que produzem efetivamente, para efetivamente fazerem o quê? Manterem estabelecidos os privilégios daqueles que estavam no topo da pirâmide, que no caso seriam os sacerdotes, os aristocratas ou detentores das melhores terras e os militares. Vamos dizer assim, na parte intermediária estariam os comerciantes e os artesãos, que basicamente, devido à atividade comercial, eles desenvolviam suas atividades econômicas. Então, camponeses e escravos estão na base da pirâmide, comerciantes e artesãos estão na parte intermediária da pirâmide e, estando com os privilégios, nós teríamos os sacerdotes, os aristocratas e os militares. E olhando para essa pirâmide, vocês então devem estar se perguntando, e a figura do rei estaria onde? Sobre os sacerdotes, e estando numa condição de extremo privilégio,
haja vista que não se tinha vários governantes. Cada civilização tinha seu único governante. A escrita cuneiforme, assim como no Egito, que desenvolve 3 escritas, a hieroglífica, escrita sagrada, a demótica, escrita para contratos administrativos, e a demótica para comunicação, principalmente com a população, na Mesopotâmia nós vamos ter a escrita cuneiforme. Escrita essa que é tanto utilizada pelo rei para dialogar com os sacerdotes, militares e aristocratas, quanto para fazer valer as suas medidas econômicas para comerciantes e artesãos, e principalmente para fazer valer suas imposições administrativas para escravos e camponeses. É importante também lembrar que eu falei que os sumérios são uma base cultural. E os amorritas? Os amorritas vão ser os fundadores daquilo que vocês conhecem hoje como o Antigo Império Babilônico, cujo um dos seus mais expressivos representantes seria ninguém menos que Hammurabi, que criou o Código de Talião, ou aquela perspectiva do olho por olho, dente por dente. Primeiro código de leis escritas no Oriente. Com isso, os amoritas vão ser considerados povos semitas, ou seja, povos viajantes, com características politeístas, são nômades, é bom que se diga, né? E estão em busca do território adequado para que pudessem criar, entre outras coisas, o famoso primeiro Império Babilônico. Então, vou dar uma pequena pausa aqui nesta aula e depois a gente continua na aula parte 2. Um forte abraço.